Olá, sejam bem-vindos ao canal Sou de Areal. Eu sou o Vini Lemos e esse é o programa História de Sucesso, recebendo hoje a professora de Educação Física, Miriam, uma das principais percussoras de qualquer atividade física em Areal. Miriam, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Sempre que a gente faz uma matéria, a gente coloca lá nas sugestões de próximos nomes e o seu nome é um dos nomes mais indicados. Pois é. De antemão, já quero até agradecer as pessoas que mencionaram o meu nome, né, que sugeriram o meu nome, porque é uma coisa que, às vezes, no dia a dia as pessoas me perguntam, eu não tenho tempo de contar detalhes por detalhes, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de passar isso. Que seja rico de detalhes esse nosso bate-papo, tem muita coisa pra gente conversar. Tem bastante. Vamos lá. A Miriam é natural de Memposta, mas... Na verdade, eu sou natural de Juiz de Fora. Ah, sim, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Eu morava em Memposta, meus pais moravam em Memposta. Mas por conta da família da minha mãe ser em Juiz de Fora, ela tinha os filhos em Juiz de Fora e a gente passou parte da infância indo muito para lá. Mas eu morava em Memposta. Sim. Você veio para Areal com quantos anos? Com 7. 7 anos. 7 anos. Primeiro colégio? Mariano Procópio. Já fui para o segundo ano. Primeiro ano eu fiz em Memposta. E você e a família toda? Quantas pessoas na casa? Bom, 5, nós éramos 4 filhos, né? Tá. Até então. Sem Dani? Sem Dani. Tá. Bem temporona. Era você? Era Marquinho, começa com o Marquinho, eu, a Valéria, o Alexandre e depois a Dani. Alexandre agora é baterista, né? Muito bem. Tá, você veio para Areal, vocês moraram onde? Na Delícia. Na Delícia. No Sítio Delícia. Sítio Delícia. Uma delícia, por sinal. Sinal. Muito bom. Ô, infância, meu Deus do céu, se todo mundo tivesse a oportunidade de ter aquela infância que nós tivemos. Que legal. Mariano Procópio, colégio? Colégio. Até que ano? Até a 4ª série. Tá. E depois vim pro Machado de Assis. Já existia Senec? Já. Tá. E como é que foi, Miriam? Assim, tu era uma aluna que gostava de praticar atividade física? Sempre. Era sempre primeira na educação física? Sempre. Inclusive, o professor, eu era mascote, ele me colocou como mascote dele, porque eu já me destacava, né, no meio dos outros. E muitas das vezes eu até assumia a aula dele. Olha. Ele me deu um livro de presente, e aí eu já comecei, quer dizer, eu já sabia que era isso que eu gostava, que isso que eu queria. Já despontava no esporte? Já gostava? Já. Qual foi o teu primeiro contato no esporte? Foi na educação física? Foi na educação física aqui no Machado de Assis. Quantos anos, né? Eu vim para cá com 11 anos, né? Fiz a admissão aqui no Machado de Assis e fechei com 14. Tá. Com 15 eu fui para Três Rios. Qual colégio Três Rios? Primeiro no Entre Rios, o primeiro ano, e depois passei por Rio Barbosa para cursar o magistério. Tá. Vamos lá então. Quando você viu que você tinha talento, tinha dom para dar aulas, porque na época não existia nenhuma atividade física, ginástica, dança, musculação, como foi surgindo esse processo de poder ensinar as pessoas? Eu comecei com dança, na verdade, né? Meu pai, por conta de eu já ter aqui esse jeito, coisa e tal, me colocou no balé. Eu fiz balé lá na Escola Maria Emília. E a partir daí eu comecei a dar aula de balé aqui em Areal. Olha. Ali na quadra do ginásio. A minha barra era aquela grade que tinha ali, para algumas menininhas da época. E, resumo, eu comecei ali com isso, entendeu? E eu sempre tive essa coisa de dançar, ficava fazendo shows para meus avós, essas coisas assim, imitava os outros. Que legal. Até o Cisne Magal já imitei lá. Muito talentosa. Muito. Ô Miriam, você lembra da primeira turma? Que eram as pessoas? Joelma. Tá. Joelma casada com o irmão do falecido Arlindo. Sim, sim. Lembro dela, a irmã dela. Teve muita gente. Mas que tá me vindo à mente assim, ela. Tá, então, desde quando começou essa primeira turma, engrenou ou teve fase que você parou, falta de aluno, falta de perseverança? Lembra mais ou menos desse processo? Então, assim, eu comecei desse jeito.
Depois disso, eu trabalhei com meu pai como secretária, porque muita coisa veio acontecendo, né? E aí eu estudava violão desde a época da Delícia, aí eu era aulas de violão. Então teve uma época que eu parei um pouco com isso. E só fui retomar, de fato, quando eu já estava casada. E veio uma professora aqui para Areal e passou a dar aulas ali onde era o Didi, ali na Fonsina. E eu comecei a frequentar as aulas dela. E nisso, ela também viu que eu levava jeito para coisa. Quando ela não podia dar aula, ela me pedia para dar aula no lugar dela. E as alunos começaram a gostar da minha aula. E aí, até então, eu só substituía. Sim. Entendeu? E era aluna dela, ponto. Aí depois o pessoal começou a se interessar pelas suas aulas. Isso. E como foi esse desmame de uma professora para outra? O que aconteceu? Ela era casada com um rapaz daqui de Areal. Ela ficou viúva dele e voltou para Petrópolis. E eu, não era responsável por nada, fiquei na minha casa. Um belo dia, vieram 2 alunas até a minha casa me pedindo, pelo amor de Deus, para voltar. Dalva, esposa de Betinho. Exatamente. E a mãe de Reinaldo Robinho, né? Isso, estudou a matéria. Dona... Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, eu esqueci agora. Elza. Dona Elza. Então, aí eu falei, olha só, eu só vou voltar se vocês de fato quiserem fazer isso, porque se for para me avacalhar, para eu começar a assumir, vocês não aparecerem, começar, não levar a sério, não, e coisa e tal. Então, eu voltei. Aí parecia um DJ rua fora, com aquele sonzinho, coisa bem precária. Legal. E rodei bastante. Era a sala de aula do Machado de Assis, auditório do Machado de Assis, a quadra do ginásio da associação. Rodei, eu não sei te dizer a ordem certa. Até que eu vim parar aqui na associação antiga, onde funciona a Câmara Municipal hoje. Como é que era na época, assim, para treinar o equipamento? De colchonete? Nada. A gente usava toalha de rosto no chão. Tinha que sobrar espaço ainda no toalha, né? E tinha que sobrar espaço ainda. Tinha que sobrar espaço. Pois é. Aí, depois, eu mesma fui fazendo os colchonetes, depois que eu vi que a coisa estava fluindo, aí eu fui fazendo e a coisa foi rolando. Foi acontecendo, chegando mais gente. Mas eu dava aula de ginástica e jazz. Vamos lá. Associação Atlética Arealense, eu era moleque, jogava bola lá, treinava, eu me lembro da academia na parte de cima. Eu acho que a Atlética começou, de fato, ali, né? Naquele endereço. Depois eu fui para lá. Assim, espaço físico primeiro, sem ser da Fonsina. Aqui eu já comprei umas latas velhas para trabalhar, uns aparelhos que eu aproveitei de uma academia, as concorrências meio desleais que tiveram aí, mas as coisas bem, Mas aí o rapaz foi embora, eu comprei umas coisinhas dele e depois a gente foi para lá. Lá, de fato, é que na época o Jorge vendeu um caminhão e nós pudemos comprar uma estação de exercícios. Isso. Aí eu comecei a inserir a musculação ali e tal. Eu buscava cursos, porque na época eu não era formada ainda. Eu prestei meu primeiro vestibular logo depois que eu me formei no magistério. Passei na prova física, não passei na outra prova e não fiz mais. Aí veio casamento, bom. Aí, com essa história de ter colocado essa estação de musculação lá naquela parte superior lá da associação, homens começaram a aparecer, E eu falei, agora eu vou em frente, Eu estava, como eu te falei, eu saía para fazer cursos, tinha o certificado sem registro, porque não era formada, mas eu fui buscando. Sim. E aí um dia o Jorge subiu a escada, olhou, só chegou a cabeça assim. Você não acha que você está misturando muito, não? Que tinha homem malhando? Eu falei, bom, é o meu trabalho. Claro, sou profissional. Sinto muito, o meu trabalho. E aí a coisa foi fluindo dessa forma, E lembra, foi década de 80, final da década de 80 isso?
Foi. Eu já tinha Monique já. Eu estava em todas. Como é que foi, Miriam? Então, vamos lá. Essas aulas em lugares aleatórios, de repente você já tem um espaço físico com uma estação de musculação, alunos, começou a flash dance ali. Ali, praticamente. Como foi esse começo difícil? Até de implantar na cidade. Para falar a verdade, ali nem tanto, porque ali eu tinha um horário mais à tarde, porque eu estava estudando já nessa época. Depois de 11 anos sem estudar, eu fui prestar o vestibular de novo. Né? Foi quando eu passei, o Leandro já estava com 2 anos. Então eu ia para Juiz de Fora todo santo dia, levantava de madrugada, ia para Juiz de Fora, voltava e dava aula à tarde. A Dani, minha irmã, já trabalhava comigo como secretária e ela ficava lá para mim, então. Então, na verdade, quando eu vim para cá, que foi assim que eu me formei, quando eu vim para esse prédio aqui da academia, é que a academia começou mesmo a tomar mais ares, né, entendeu? Então, quando eu digo que eu tive algumas dificuldades, porque eu queria me impor na minha proposta, né, e o pessoal aqui não estava acostumado com isso, estava acostumado com a academia de fundo de quintal. Então, eu tive alguns alunos que eu batia de frente com eles, de certa forma, entendeu? Não era do jeito que eu estava querendo que fosse. Sim. E era tudo certinho, eu queria tudo certinho. Aí chegou uma vez uma pessoa aqui, que veio trabalhar na prefeitura, e ele não gostou das normas. É muita coisinha, muita norma. Eu falei, eu sinto muito. Uma academia de verdade, né? Então você vai procurar o lugar que você, né, atenda às suas necessidades. Aqui é assim. Aqui você começou em 98, aqui nesse prédio hoje. 98. Tá, era só o primeiro andar, tinha só musculação. Só musculação, um beco, né? Onde hoje funciona a musculação era uma sala de aula que era, de princípio, era a menina dos olhos, que até hoje é a ginástica localizada. Então tinha o salão ali e a academia começou a funcionar num corredor praticamente. E aí mais pra frente eu peguei a garagem também. Abri a garagem. Umas coisas assim meio arcaicas, mas a gente foi, né? E aos poucos a gente foi abrindo mão da minha casa, que seria aqui em cima, para ampliar a academia. Porque aí começaram a entrar as artes marciais também, né? Isso, tivemos muita coisa, muita coisa. A academia teve umas fases muito, muito legais, né? Assim, nesse sentido. E quando você viu a necessidade de construir mais um andar, um outro anexo, era a demanda de alunos que tinha aumentado? Ou era mais cursos, mais coisas que você podia trazer para cá? Porque era muito restrito, sabe? Muito espremidinho. E eu falei, bom, o meu ganha-pão é aqui. Claro. Se eu tiver que conquistar alguma coisa no futuro, é daqui que eu vou tirar. Então, eu não quero casa, não. Vamos fazer a academia. E aí, é isso que hoje é aqui, o salão aqui em cima. E a gente pode aumentar um pouquinho lá embaixo. Miriam, hoje, quais são as atividades da academia Flashdance? Olha, hoje basicamente virou uma academia de musculação mesmo, né? Porque isso principalmente depois da Covid. A gente precisou reestruturar algumas coisas e aí, como eu precisei me dedicar muito ali na musculação, eu acabei deixando de dar algumas aulas coletivas, deixando mais na responsabilidade da minha irmã Dani. E hoje praticamente a gente só está trabalhando com a musculação e a ginástica localizada e os trabalhos de personal trainer, alongamento personalizado, que a Dani também que ministra. Então é basicamente isso. Alguns cursos, aulas esporádicas assim, do tipo LPF, que é uma licença que eu tenho para dar aula. É periódico. Eu abro turmas, mas não é uma coisa que faz parte do quadro, não. Miriam, março de 2020,
né, foi declarado a pandemia mundial e logo na semana seguinte vários comércios começaram a fechar, as escolas, né, pararem as aulas. Chegaram para mim e disseram que eu tinha que fechar. Até então eu achei que não, e daqui a pouco, quando viu, a gente teve que baixar as portas. Bom, todo mundo achou que não ia muito para frente, né? E aí, e agora? O que a gente vai fazer? Mas, assim, a gente sabe que é uma questão difícil, mas eu ficava sempre eu sempre penso que a coisa vai, que a gente vai sair dessa. Né? E eu falei, bom, agora eu preciso começar a pensar no que a gente vai fazer, como é que vai ser, como é que a gente vai sobreviver nesse tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai ser. E aí, trocando umas ideias até com meu filho, ele me deu umas dicas, e eu passei a propor aos alunos, sempre, né, através de mensagem, minha irmã Valéria me ajudando o tempo inteiro, era o tempo todo entre as tarefas de casa e pensando, articulando o que nós íamos fazer para o caminho que ia tomar. E aí eu propus que os alunos, quem pudesse, porque nem todo mundo ia poder, porque estava impactado também com aquilo, né? Pagar ali durante o período que ficasse fechado uma taxa de fidelidade, pelo menos, para a gente ir sobrevivendo esse período, eu pagando, a minha irmã estava me ajudando e tal. E assim muitos contribuíram, e esse valor ele foi descontado depois na mensalidade, assim que nós retornamos. Chegou a ficar assim um tempo fechado, Miriam? Ficou 4 meses. 4 meses fechado? 4 meses. Já começou a flexibilizar em real algumas coisas, né? Aí voltamos com o horário bem reduzido, alunos reduzidos, só eu trabalhando durante um bom tempo. Sozinho. Eu vim, voltava. Isso interfere até nos profissionais que trabalham aqui, né, Miriam? Sim. Diretamente. É muito ruim isso. É complicado, porque como é que você vai arcar com eles se eles não estão produzindo e a academia não faturando? Faturando, claro. Então, assim, foi uma compreensão muito grande de todo mundo. Não tinha por onde, né? Mas até que eu procurava participar de alguns grupos de gestão para poder ver como que eu ia agir e tal. E era um terror, uma coisa que eu falei, gente, não... Aí eu mencionei isso no grupo, que eu tinha feito isso. Aí o rapaz até mencionou também. Eu falei, não, porque a minha realidade é um pouco diferente, eu não posso né, seguir exatamente o que eles estavam falando lá. E nisso, academias fechando fora e a gente sabendo disso, mas da forma como foi feito, deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, sobrevivemos, né? Olha, apesar de ter sido uma coisa muito ruim, de modo geral, para a academia foi muito bom. Muito bom, assim, no sentido das pessoas começarem a se conscientizar do que a atividade física Como é importante. É importante. O quanto ela é importante. Você vê que você está com a imunidade em dia, você praticar atividade física, e depois disso tudo, a indicação, os médicos estão sempre indicando atividade física, e hoje eles me procuram, né, procuram a academia, com essa finalidade. Muita gente ficou também com problemas psicológicos, sim, claro, né, depressão e coisas, e a atividade física isolamento e seus efeitos colaterais. Miriam, como é o seu cronograma de atividade física? O meu cronograma individual? Individual? Eu treino de segunda a sexta, no horário do almoço. Fecho a academia e eu vou puxar ferro. Intenso. Que legal. Claro, você tem que ser você é o cartão de visita do seu negócio. Eu não acho sensato, né? Porque eu gosto mesmo, eu gosto. Então, a minha alimentação e a atividade física é fundamental, e isso realmente a gente vê que traduz, né, aquilo que a atividade física proporciona para quem ingressa na academia. Você falou a questão do cartão de visita, realmente, né, a gente tem que fazer aquilo que a gente prega, porque senão... Claro. E eu não faço por obrigação. Miriam, nesse tempo pós-pandemia,
Você consegue enxergar nas pessoas, assim, dificuldade em praticar atividade física? Pessoas que relataram que tiveram Covid, você consegue, assim, enxergar na pessoa dificuldade em desenvolver algum exercício? Uhum. É fato isso? É fato. É fato. A capacidade respiratória fica bastante afetada, Sim. né? Depende do tipo de sequela que a pessoa Teve, né? né? Mas... E elas relatam para mim mesmo, depois da Covid, olha, isso assim, não consigo. Eu escuto muito relatos de memória, perca de memória. Ah, tem muito também, muito. tem muito. Teve muita coisa, né? Muita coisa. Na verdade, teve muita coisa. E depois, quando elas pegam uma outra virose, ou uma gripe, uma coisa assim, para voltar é complicado. Eu tô com um caso aqui, a menina fica quase morrendo para fazer exercício. Nossa. Mas eu tô tentando. Quando mexeu todo mas mundo, mexe né? sim. Miriam, outro assunto muito chato, mas a gente tem que tocar porque você e a academia enfrentou literalmente de frente. Janeiro de 2011, enchente. Pois é. Terror. Terror. Terror mesmo. Como foi? Outra coisa. Como foi a manhã daquele dia? Amanhã eu ia viajar e eu vim para a academia de manhã, mas eu ia viajar no dia seguinte e num determinado horário eu tinha marcado para fazer uma depilação e tal. E de repente eu ia e já começou aquele rumor e tal. E eu falei, bom, eu acho que eu não vou não. Fiquei naquela, né? Eu vou, sei lá o que vai acontecer. E de princípio a gente não acredita muito. Eu fui em casa e a minha auxiliar estava lá e eu falei, não, isso aí já aconteceu uns anos atrás, Mônica era pequena, a água chegava até ali e tal. E ela já nervosa, Leandro dormindo, e eu não estava acreditando muito não, mas de repente eu senti que o negócio ia acontecer. Aí eu falei com o Leandro, sai agora, levanta agora, porque eu estive no banheiro lá em casa, que eu estava começando a borbulhar, e ele também não estava acreditando. De repente, eu, pelo amor de Deus, começa a carregar as coisas e tal. Vim para aqui, a Jaqueline, minha sobrinha, trabalhava comigo na época, e aí nós começamos a tirar umas coisas da recepção, computador e tal, pedi muita papelada, muita coisa. Mas esteira, tiramos por aqui, bicicleta, o que foi possível tirar, a gente tirou. E nesse meio tempo, lá em casa já estava cheio de gente ajudando a tirar as coisas também, e a água subindo. Eu cheguei quando eu vi a água na Fonsina, eu falei, agora já era. E eu fiquei presa aqui em cima. E dividida, né, Miriam? Em casa e academia, né? A questão maior não é uma coisa, mas eu acho que a mais atingida aqui fui eu, quer dizer, fomos nós aqui. Porque foi casa e trabalho ao mesmo tempo, e recuperar isso, quer dizer, isso engatou uma ré na academia, no andar, né, da coisa, porque foi complicado. Complicado, como é que eu vou voltar agora? É minha casa ou é aqui, né? Onde para onde lá que eu vou? Mas enfim, resumindo, aqui acabou sendo o principal, porque era daqui que eu ia tirar, né? O que você perdeu, Miriam? Bom, em casa eu perdi muita coisa, assim, de guarda-roupa, de móvel, perdi. E aqui, na verdade, foi mais coisa de escritório, papelada e tal. Conseguiram subir muita coisa. Sim, e o resto ficou enterrado na lama. E tu foi pra onde? Eu fui pra casa da minha irmã. Fiquei lá uns dias, mas vinha pra cá todo dia. Tá, mas no dia da enchente, você acompanhou da onde? Então, aí quando eu descia, que eu já desci e passei direto no Pedro Degrau, porque eu não enxerguei, porque já tinha água, e fui embora. Água até onde? Eu tava pegando aqui. Né? Nossa, muito rápido. Aí eu fui para cima pra associação, já tava todo mundo ali, e olhando aquela cena, né, minhas coisas saindo e indo embora, e tinha uma pessoa do meu lado, querendo me acalentar, aquela coisa toda, mas eu falei, não, tá tudo bem, isso aí vai passar, daqui a pouco isso aí vai baixar. E dali eu fui
o Leandro me pegou e eu já fui direto para minha irmã. Mas uma coisa interessante é que eu tive uma luz de pegar um cofrezinho que eu tinha lá em casa e tirar ele e deixei na casa de uma pessoa aqui na Manuel Fernandes. Uhum. E ali estavam algumas economias, umas coisinhas, inclusive pagamento dos funcionários, que eu separava sempre em envelope, assim, direcionava as coisas e tal. E aí ainda consegui pelo menos pagá-los. Fora isso, assim, ajuda geral das pessoas, aluno aqui tirando lama junto comigo. Mutirão, né? Mutirão, pessoas da família que viabilizaram até financeiramente alguma coisa. Eu perdi o muro, eu tinha que fazer calçada, né? Muita coisa, muita gente. Quantos dias para reabrir a academia? Fiquei 20 dias. 20 dias. 20 dias. Foi muito ruim aquele dia. Agora, todo mundo eu não tive, assim, ajuda nenhuma de órgão, nenhum. Tá. Corri atrás. A única ajuda que eu tive, que eu fui parar no Sindicato dos Professores em Petrópolis e consegui umas placas, essas placas de borracha, né, do piso da musculação, que até hoje eu sofro com aquilo, porque depois que descolou é complicado, né? Mas foi o que eu consegui. Fora isso, até pessoas na posse, que não tinha nada a ver com enchente, conseguiram, e isso foi lamentável, sabe? Então eu tive que... Essa é uma parte triste da história da Flashdance, nadar né? contra a corrente. Foi literalmente. Mesmo. Tá bom. Vamos falar de coisa boa agora. Sim. E os netos, Miriam? Que legal, hein? Conta. São duas, né? Uhum. São duas meninas. Uma tá com 5 anos e a outra tá com 8 para 9 meses. Cadê Leandro? Leandro tá nos Estados Unidos, longe. Grande amigo, um beijo. Esse final de mês ele tá aí com a família. Que legal. Graças a Deus. Dá muita saudade, né? Muita saudade. Muito. Imagino. Muita saudade. Miriam, entrando na reta final do nosso bate-papo, estou muito feliz por ter aceito o convite. A sua ajudante lá, a Rosemary. Luciene. Luciene. Ela me encontrou na rua. Você nem podia entrevistar a Miriam, professora da academia. Eu falei, claro, uma das outras pessoas. Aquilo ali nossa senhora. Igual aquela ali não tem. Fabiano, que a gente conhece como Fabiano Bola, falou de você. Valber Moraes falou de você. Tanta gente que indicou essa entrevista. Tá faltando oportunidade. Que bom que a oportunidade veio. Que bom. Aí fico grata a eles. Eu fico feliz por ter aceito o convite. Miriam, os próximos anos da Flashdance, quais são as perspectivas? Bom, eu sempre acreditei em Arial. Sim, claro. Exatamente. Eu sempre acreditei em Arial. Ótimo frisar isso. A Miriam sempre acreditou em Arial, porque você poderia ter aberto. Porque, assim, eu não abri a academia esse modo. Eu vim galgando aos poucos, né, até chegar aonde está. Mas, por eu acreditar, teve um momento que eu dei uma murchada. Quase que eu fui embora para Itaipava. Tive um convite para ir, mas... Bom que não foi. Mas aí... sempre tinha alguém para dizer assim, não, Arial, isso aqui só anda para trás e coisa e tal, e eu insistindo ali, aquela coisa toda. E agora, eu vejo uma perspectiva muito bacana para Arial, e eu já venho com planos para a academia já há algum tempo. E agora, mais que nunca, eu acho que assim, é o momento da gente dar um novo salto, entendeu? Para atender aquilo que a gente espera, né, que está para acontecer aí. É uma das primeiras vezes que eu vejo a Arial com perspectivas para frente. Torço né? muito para deslanchar. Torce, né? Porque eu gosto muito daqui, né? Embora não tenha nascido aqui, mas eu vim para cá com 7 anos, quer dizer, minha vida toda foi aqui. Legal. Miriam, para a gente encerrar o nosso bate-papo, primeiro, muito obrigado mais uma vez por ter aceito. Eu que agradeço. Para quem estiver em casa agora nos assistindo, qual a importância da atividade física na vida do ser humano? Bom, o meu discurso é sempre o mesmo. Hoje em dia, nas minhas avaliações, eu aproveito para
passar isso tudo para os alunos. Eu aproveito o momento e a minha profissão para fazer com que eles valorizem a si próprios, não só a questão física, mas tudo que vem antes disso. A pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, eu não vejo o aluno apenas como um instrumento de trabalho. Então, tudo que eu sei, né, cientificamente, que beneficia, né, que a atividade física beneficia, e que eu colho frutos disso, eu mesma, eu quero que eles também, né, tomem ciência disso e aproveitem. Então, a atividade física, não há dúvidas que embora um ditado já muito antigo, mas a prevenção é o melhor remédio. Então, já está mais do que provado que a atividade física é um meio de prevenção para você não adquirir doenças. E aí canalizar para outras coisas, uma boa alimentação, tudo isso está aí interligado, né? Então, para você estar bem fisicamente, psicologicamente, né? Espiritualmente, tudo você consegue através da atividade física. Exatamente. Porque desencadeia bons hormônios, você fica esteticamente mais bonito, aí aquilo te dá uma autoestima, né? O cuidado com o nosso organismo é uma coisa fundamental. Eu digo sempre isso. A gente precisa se construir a cada ano que passa e não o contrário disso. Perfeito. Então vamos buscar os meios para isso. E um dos meios, ou se não um dos principais, é a atividade física. Que não precisa ser dentro de uma academia. Pode ser caminhando, correndo. Sim, qualquer atividade física que a pessoa vier a fazer vai beneficiá-la. Porém, não é levantando a bandeira para a musculação. Sim. A musculação ela vai estar sempre paralela a qualquer uma outra atividade. O exemplo é, você corre, mas não há um trabalho de base de fortalecimento. Sim. Teu joelho daqui a pouco vai reclamar. Você vai ter que, entendeu? Algo do tipo assim, qualquer outro esporte. Miriam, quem quiser se inscrever, sair da ociosidade, você que está em casa assistindo, como faz, quem procura? Então, nós temos um canal, um WhatsApp, né, que vocês podem entrar em contato por ali. Me perdoe, mas eu não lembro o número. Normal. Rede social. Tem uma rede social, né, a Gym Academia. Através da rede social também é possível. Rede social bonita, bem feito. Ah, sim, temos um trabalho aí, um suporte. Bons profissionais. Muito bom. Inclusive estão aqui os dois, né? O Igor e o Gabriel. Igor é mágico. Amo de paixão, os dois. Como importante, né, Miriam? Muito importante. Esse apelo de rede social, todo mundo tem acesso, né? Tem dia que ele me deixa louca, né? Dicas do professor, né? Pois eu já vi alguns. Muito interessante. E é legal interagir com todas as faixas etárias, né, Miriam? Através de rede social. Sim. E hoje em dia, isso é bem diversificado aqui dentro. Muito. Miriam, para finalizar, quer mandar um beijo, um abraço para quem fica à vontade na câmera? Agora você me pegou, né? Porque como é que eu vou fazer? Tanta gente, né, Miriam? Tanta gente. Bom, vou mandar aqui, mais uma vez, meu muito obrigada àqueles que citaram meu nome, que sugeriram. E vou mandar um beijo para os meus alunos, obviamente, né? Os ex-alunos, os atuais alunos. Porque sem eles essa academia não sobrevive. Pois é. Amém. Miriam, obrigado mais uma vez. Estou muito feliz de ter aceito. Tenho certeza que a história da Miriam vai inspirar muita gente aqui em Areal. Esse é o intuito do História de Sucesso, contar histórias de pessoas de Areal para inspirar
a gente no nosso É uma dia a dia. iniciativa muito bacana. Muito Parabéns obrigado. pelo quadro também. A Miriam agora começou a assistir algumas entrevistas do Tia Terezinha, né? Inclusive, esqueci Legal. de citar, eu trabalhei na escola da Pequeno Príncipe também. É mesmo? Trabalhei com Que recreação lá. Que legal. Que bom que a Miriam não quis ser professora de violão. Bom, eu até fui um tempo, né? Mas trilhou Fui a educação primeira física. aqui, A tem sua muita família- gente. Sua família, o envolvimento com música, com cultura, há muitos anos, né? Que legal. Hoje em dia, você vê aí quantos da minha família, não só aqui, fora também, eu Aham. tenho parentes em Belo Horizonte, Eu todo mundo é músico. Eu gosto muito de encontrar com o João. O João, esse que O João... eu o encontro- do meu pai. Pois é, eu encontro com o João, eu sou muito agitado, 220, né? Fala, João, não! Tudo bem, Vinícius? Foi pronto, agora eu tô tranquilo. Gente, um beijo, um abraço e até a próxima com mais uma história inspiradora aqui no História de Sucesso. Muito obrigado. Obrigada a você.